Sobre essa disparada na criminalidade do Brasil e as ações que podem ser adotadas para combater essa epidemia de violência, a gente vai conversar agora com a procuradora do Ministério Público de São Paulo, Eliana Passarelli. Procuradora, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui no Jornal Jovem Pan. Eu percebi ali na reportagem que, embora o número tenha diminuído, e eu até peço perdão por ter falado disparada ali no começo, disparada não porque foi uma redução, perdão pessoal. Embora haja essa redução, eu percebi pelos entrevistados, até aqueles que fazem parte desse fórum, uma certa dificuldade em falar de forma positiva, numa redução de pouco mais de 2%. O que esse número representa para a senhora? Muito boa noite. Boa noite, Evandro. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, é um número altíssimo, né? Quando nós falamos em 47 mil mortes, nós estamos falando um número, assim, de uma população de uma cidade, né, que se esvai no meio dessas mortes violentas. O que nós temos aí? Sem dúvida alguma, já colocaram, há uma falta de política pública e, obviamente, uma falta de lei para que as pessoas se sintam seguras e que as outras não tenham a impunidade, né, como sua marcha para o cometimento dos crimes. Isso é fundamental. A questão que chama bastante atenção também é em relação às cidades, né? Porque nós temos, por exemplo, os estados de São Paulo e Santa Catarina com números mais positivos em relação ao combate à criminalidade e também ao nível de insegurança da população. Agora, o levantamento aponta que, no caso da Bahia, as 4 cidades que estão ali em primeiro lugar na lista fazem parte deste estado que fica no nordeste do país. O que isso nos mostra também sobre as políticas públicas que são adotadas em cada estado e se há uma possibilidade de unificar essas políticas para que todos possam ter algum tipo de desempenho positivo em algum momento? Bom, a primeira coisa que nós vemos aqui em São Paulo, que nós constatamos, é a especialização das polícias. Nós temos polícias especializadas, né? Nós temos uma inteligência policial muito grande, e isso acaba diminuindo a possibilidade do cometimento de outros crimes, como latrocínio, como lesão corporal seguida de morte, enfim. Uma efetiva segurança, inclusive, eu não estou falando nem crime doloso, estou falando em culposo, vigilância no trânsito. Então, isto diminui sensivelmente o número, né, de possibilidades criminosas frente à tentativa de se ter sucesso com o crime. Então, isso inibe esses criminosos, os potenciais criminosos, né? Por outro lado, o que nós vemos? Além das polícias especializadas, nós temos uma maior escolaridade, e isso tem que ser dito, né? Enquanto nós temos as crianças nas escolas, possivelmente em outros estados, nós não tenhamos isso. E a hora que você não tem criança na escola, e nós estamos falando de menores de 12 anos, como vocês bem colocaram, né, quando nós não temos essa escolaridade, nós não temos as crianças nas escolas, nós as temos vendidas para o tráfico. 70% dos processos nos tribunais, Evandro, são de tráfico de drogas hoje. Então, veja a que ponto, né, fica ligada a educação com a criminalidade. Então, quando nós falamos no estado de São Paulo, que nós cuidamos mais desses adolescentes, desses jovens, destas crianças, nós estamos dando a possibilidade de não se voltarem para o crime. Essa é a realidade. Enquanto não pensarem desta forma, de ligar a educação à criminalidade, nós continuaremos com um número excessivo de delitos. Enquanto não mudar a lei também, e nós passarmos a mão na cabeça do criminoso, tendência a aumentar. Essa questão da educação é muito relevante e que bom que a senhora tocou nesse ponto. Eu vou pedir para o nosso diretor de TV, Rosinha, colocar os dados novamente para a gente. Então tem ali, primeiro lugar, São Paulo, segundo lugar, Santa Catarina e o terceiro lugar, o Distrito Federal. E aí, por outro lado, vem a Bahia com 4 cidades que têm índices muito altos, né? Primeiro lugar, o Amapá,
mortes violentas intencionais, 50,6 para cada 100 mil. Aí o segundo lugar, a Bahia, e aí é quando você tem uma média de todas as cidades. Embora as 4 primeiras estejam no estado, a média ali é de 47,1 para cada 100 mil habitantes. E no caso do Amazonas, mortes violentas intencionais, 38,8 para cada 100 mil habitantes. A gente está falando de mortes violentas como homicídio, latrocínio, que é o roubo seguido de morte, que tiveram uma redução ali de pouco mais de 2%. Mas, procuradora, quando a gente fala de dados como roubos, furtos, a gente teve um aumento desses números. Um outro dado que a gente apresentou que foi muito preocupante também é o recorde no número de estupro e principalmente com vítimas em torno de 14 anos. O que isso também indica para a senhora? Olha, a primeira coisa que a gente tem que verificar, o número de estupros cresceu absurdamente, né? E por quê? Absurdamente eu estou dizendo 8%, mas é muita coisa, 8%. Num segundo momento, nós não podemos descartar o abandono escolar em relação a essas vítimas pós-pandemia. Isso também conta. E tem que se fazer uma busca ativa para que essas crianças voltem para a escola. São crianças de 13 anos que, na maioria das vezes, estão dentro de casa e são estupradas dentro da sua casa, ou, no máximo, pelo vizinho, pelo namorado da avó, pelo marido, que não é o pai das crianças, às vezes pelos pais das crianças, né? Há um abuso sexual. E nós não punimos com rigor esse crime, nós não punimos. Penas de 6 anos são ridículas, penas de 8 anos são ridículas. Um processo de estupro, o indivíduo fica solto cerca de 10 anos até se chegar a uma sentença final. Então, também é um crime oculto, né, onde só se tem a palavra da vítima contra a palavra do autor, normalmente, e como vocês colocaram, as vítimas são menores, entre 13 anos, menores até 13, 14 anos de idade. É uma prova difícil, mas a gente tem que combater de frente. Procuradora do Ministério Público de São Paulo, Eliana Passarelli, muito obrigado por conversar conosco e nos ajudar a entender um pouco mais desses dados que foram apresentados pelo Fórum Brasileiro. Até a próxima. Se Deus quiser. Obrigada. Boa noite.